Só vou iniciar a gravação aqui, pronto. Então é o seguinte, pessoal, eu passei para vocês ontem duas normas, certo? A 14.040 e a 14.044. Bom, quem de vocês já cursou gestão ambiental em organizações empresariais? Eu cursei esse mês passado. A Tainá cursou, a Thalita? Eu ainda não. O Lucas não. Eu também não. Nayara não? Eu também não. Não. Tá. Não tem problema não ter cursado, não. A única coisa é que quem já cursou sabe que naquelas disciplinas a gente estuda a ISO 14001, né? E essa norma que a gente vai ver, ela é uma norma semelhante à 14001, tá? Mas é importante, eu perguntei isso também para a gente entender o que é o sistema ISO, tá? A ISO é um sistema mundial de padronização. Então, ela é o ISO, a sigla significa International Standardization Organization, tá? Então, Organização Internacional de Padronização. Então, ela serve para criar normas, padrões, assim como a gente tem, sabe, aqui no Brasil. Tanto que no Brasil, se vocês pegarem a norma de vocês aí, vai estar escrito lá em cima, ou na capa, ABNT, ISO 14001, ou 14.040. É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então a ISO, ela sai no Brasil como a norma da ABNT, só que ela não é uma norma brasileira. A ISO é uma norma internacional, vale para o mundo inteiro. Para que ela foi criada? Ela foi criada exatamente para isso. Para que quando você vai desenvolver algumas coisas no mundo, você tenha algum padrão para realizar essas atividades. Então a ISO, ela tem norma de um monte de coisa, tá? A norma mais comum que existe no mundo e que todo mundo acho que conhece é a ISO 9001. A ISO 9001 é uma norma de qualidade de produção. Então a ISO 9001, por exemplo, aqui do meu lado tem uma protetor labial. Deixa eu ver se ele é certificado aqui. Não é. Mas vamos supor que a fábrica de protetor labial quisesse padronizar esse protetor labial. Ele vai lá, faz um processo na linha de fabricação desse protetor labial e ele padroniza esse protetor. Por que isso é importante? Às vezes, para a gente que compra um produto final, não tem muita importância isso, tá? Mas, às vezes tem, às vezes não. Mas ele é importante, por exemplo, principalmente para empresas que compram de outras empresas. Então, por exemplo, há uma fábrica que precisa de um parafuso de 2 milímetros de espessura, de diâmetro, por 5 centímetros de tamanho, um tipo específico de chave para você fechar, abrir. Então, para esse cara, se o parafuso sair com 2,001, para ele já não interessa mais o parafuso, porque na fabricação dele tem que ser 2,000. Ele pode ter 1 de erro na quinta casa decimal. Então, se o cara fabricou e saiu com 1 na segunda, terceira casa decimal, para ele já não adianta mais. Então, isso é muito importante no setor de produção, porque você garante que quem é certificado, que você tem um processo produtivo reconhecido internacionalmente pela sua qualidade de produção. E essa qualidade, ela existe. Tanto a qualidade do produto, quanto a qualidade ambiental, quanto a qualidade de segurança do trabalho. Essas três são as normas certificáveis que a gente tem. Quando você tem essa norma, você recebe um certificado internacional dizendo que você tem qualidade de produção, seja qualidade ambiental
qualidade de produção de um produto ou de vários produtos, depende do que você fizer na sua empresa, ou qualidade de saúde e segurança do trabalhador. Isso quer dizer que a chance de você ter acidente de trabalho é muito pequena, porque você tem um mecanismo que gere todo esse sistema. Quando você tem ISO 14000, a chance de você ter um problema ambiental é muito mais difícil, de você desrespeitar uma lei ambiental é muito mais difícil, tá? Essas 3 normas, elas são certificáveis. E as normas certificáveis, para quem já fez a matéria, tem aquela matéria, a gente só estuda a 14001, que é a norma de meio ambiente. Toda a família da 14, então se a gente pegar ISO 14 alguma coisa, em geral a gente vai estar falando de meio ambiente, tá? As normas 14 são relacionadas ao meio ambiente. Agora criaram a ISO 45001, que antigamente chamava OSAS 18001, que é a norma de saúde e segurança do trabalho. Ela não era da ISO, era de uma organização, chama OSAS, que é Organização de Saúde, Health, Safety, Saúde, Segurança e... Saúde, segurança e... eu não sei o que, não lembro a outra palavra. Aí a ISO trouxe essa norma para ela a partir de 2016 e criou a ISO 45001, que é a norma de saúde e segurança do trabalho. Tá? Então, hoje as 3 normas certificáveis da ISO são essas. A 9001, a 45001 e a 14001, que é, pra gente, a mais interessante, que é a que a gente estuda nessa disciplina. Tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a norma 14, imagina que tudo que a ISO faz, tudo que a ABNT faz, por exemplo, ela tem que fazer e ela tem que permitir que todos os tipos de empresa possam aplicar. Então elas são normas, normalmente, muito genéricas, muito genéricas. Só que a 14, por ser uma norma certificável, a 9, por ser uma norma certificável, se você pegar para ler a 14 com um pouquinho de entendimento, você consegue entender a proposta da 14, a ideia dela, algumas coisas do que você tem para fazer ou não. Ela é uma norma muito prática, né? Só que você tem que conhecer um pouquinho dela, de como se aplica a 14001. A 14040 e a 14045, se a gente for pegar a família da 14040, a gente está entrando na família do análise de ciclo de vida, tá? Então, a 14040, 14042, 43, 44, 45 são todas normas relativas à análise de ciclo de vida, tá? Eu nem sei se a 46, 47 são também, mas da 40.000 a 45, 14.040, 14.045 são todas voltadas à análise de ciclo de vida. O que aconteceu? A gente tinha a norma 14.040, 41, 42, 43. Foi publicada a norma 14.044, que é a norma que vocês têm, uma das duas que eu passei para vocês aí. A 44, ela basicamente pega tudo que a 41, 42, 43 tinha e traz em uma norma só, para ficar mais fácil. Então, o que a gente tem? Na norma 14.040, ela é uma norma que é princípios e estrutura de avaliação de ciclo de vida. Tá? Só que a gente tem que entender que a avaliação de ciclo de vida, ela tem o viés ambiental. Por quê? A gente vai estar avaliando, quando a gente vai analisar o ciclo de vida, a gente vai tentar entender todo o processo do ciclo de vida do produto, com entradas e saídas, né? O que acontece quando a gente tem... O que entra no meu processo produtivo, o que sai desse meu processo produtivo, o que eu consumo, o que eu emito, por exemplo, de efluentes, de resíduos, o que sobra desse processo, de gases e coisas do tipo, tá? E a 14.040, então, ela vai trazer quais são os princípios e a estrutura. Se vocês olharem as duas normas, vocês vão notar que o item 1, 2 e 3 das duas normas são exatamente iguais, não muda nenhuma palavra, tá? Que vai ser escopo, é o item 1. Item 2, referências normativas, que se vocês olharem o item 2 aí da norma de vocês, escrito referências normativas, uma vai falar, a da 40.000 vai falar da ABNT 14.044 e a 44 vai falar da 14.040. Então uma vai chamar a outra. Então por quê?
como eu falei para vocês, antigamente existia 41, 42, 43 e elas foram resumidas na 44. Então hoje a 41, 42, 43 elas basicamente não são mais utilizadas. Elas existem, mas elas são normas que foram utilizadas na 44. Então hoje quais são as duas normas mais importantes que a gente tem em análise de ciclo de vida? A 40 e a 40. Porque a 40 vai trazer esses princípios, ela é uma norma um pouco mais filosófica, assim, vamos dizer assim, né? Porque ela vai falar quais são os princípios, qual é a estrutura de uma análise de ciclo de vida. E a 14.044, ela vai falar quais são os requisitos e as orientações, ou seja, ela vai ser uma norma mais parecida com a 14.001, a 44. Por quê? Porque ela vai trazer quais são os requisitos, o que a gente precisa fazer. Só que assim, pessoal, sendo bem sincero para vocês, ela é muito diferente a escrita da 14.001. A 14.001, ela tem uma escrita mais fácil e ela é mais impositiva. Quem conhece a 14.001 sabe, né? Eu falo lá que a 14.001 antiga, eu não sei a nova, eu acho que são 209 deves. Deves, o verbo deve. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Quando a gente já pega a 14.040, ela não tem esses deves que a 14.001 tem. Então, ela é uma norma mais conceitual, ela vai tentar te ensinar, colocar na cabeça das pessoas, porque ela é uma norma muito nova. O ciclo de vida é uma coisa muito nova. Para a gente ter ideia, a 14.001, ela existia a versão 2004, que provavelmente nenhum de vocês deve ter estudado a 2004. Em 2015 foi publicada a 14.000 em 2015. E aí ela teve 3 anos para ser implementada. Então ela foi implementada nas empresas até setembro de 2018. As empresas tinham para mudar uma norma, aplicar a norma nova. Então vamos contar que a norma nova ela está valendo a partir de setembro de 2014, de setembro de 2018. Isso a gente está falando de pouquinho tempo atrás. E a norma 14.001 nova, a 2015, ela traz no seu conceito análise de ciclo de vida. Então, assim, para a gente ver o quanto é novo a análise de ciclo de vida, a norma começou a ser cobrado pela 14.001 considerar o ciclo de vida das coisas a partir de 2015, quando ela foi publicada, e ela começou a ser cobrada efetivamente no final do ano de 2018. Ou seja, a gente teve 2019, basicamente, com cobrança. A gente vai ter 1 ano e meio aí, praticamente, de cobrança de ciclo de vida dentro da 14, tá? Então, essa norma, elas foram modificadas em 2009, que é a última versão delas. Elas devem ser refeitas logo, porque são normas que, a partir de agora, são cobradas pela norma 14.001. A norma 14.001, pessoal, ela não cita a 14.044. Em nenhum momento. Ela só diz o quê? Que as empresas devem levar em consideração, na hora de fazer a sua avaliação de impactos ambientais, o ciclo de vida dos seus produtos, das suas atividades. Ou seja, ela está começando a introduzir o conceito de ciclo de vida na gestão ambiental. Tá? Ela não fala que você deve fazer conforme a 14.044. Você deve fazer o ciclo de vida conforme você quiser. Só que a própria ISO, ela faz o quê? Eu tenho uma norma, que é a 14.044, a 14.040, que pode orientar você como você faz a sua análise de ciclo de vida, tá? Então, o seu ciclo de vida, ele pode seguir esses padrões que a norma traz. Não é obrigatório seguir. Então, elas não são normas certificáveis. Você não vai ter um certificado de... A minha empresa é certificada em 14.044. Não. A 14.044 simplesmente vai ser para a gente, a 14.040, um mecanismo orientador. Então ela vai servir para a gente para mais ou menos ensinar como é que a gente pode fazer, dar ideias de como a gente pode fazer, mas elas não são obrigatórias, assim como as NBRs não são obrigatórias, né? A gente tem, por exemplo, a NBR 10.012, se eu não me engano, 10.012, acho que é 10.011, sei lá, por aí. Que é a norma que fala pra gente como é que a gente faz para armazenar resíduos perigosos. Bom, você é obrigado a armazenar resíduo perigoso do jeito que a norma 10.000 e pouquinho fala? Não. Ela só te dá uma ideia, ó. A gente tem uma normativa aqui que você pode seguir ela
Porque se você seguir, querendo ou não, você está embasado em alguma coisa que tem, né, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, você fez um negócio pautado em mais ou menos como orienta a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ISO serve para a mesma coisa, só que a ISO serve para o mundo. Eu fiz um negócio baseado no que o sistema de padronização mundial fala para mim. Então essas normas elas passam a ser interessantes como mecanismos orientadores. Eu não preciso fazer exatamente como ele manda, mas ele é um mecanismo orientador que vai me fazer o quê? Se eu fizer aplicar uma análise de ciclo de vida como a norma 44 me pede, ou como ela me ensina, eu vou estar, né, se você tiver numa auditoria, se você tiver num processo, por exemplo, de avaliação ambiental, você fala, ó, eu sigo os padrões que a 14.044 orienta. Ou seja, eu vou estar em consonância com grande parte do mundo, porque as empresas do mundo vão estar aplicando mais ou menos o que a ISO fala. Porque a ISO é um sistema de padronização mundial. Então, quanto mais perto você tiver do que a ISO fala, você vai estar mais perto da conversa com o mundo. Então, por exemplo, se a sua empresa for vender para uma empresa holandesa, e o cara falar assim, você faz análise de ciclo de vida na sua empresa? Eu faço. Como é que você faz? Ó, eu sigo os padrões da 14.044, eu faço isso dessa forma, e aí os meus resultados são esses. Bom, o cara vai falar, se esse cara ele segue a 14.044, então é mais ou menos em consonância com o que a gente faz aqui, por exemplo, porque pode ser que ele siga a 14.044 lá. Então, quando você apresenta, né, essa questão mercadológica, ela tem muita importância, tá? Principalmente quando a gente fala de empresa com empresa. Se você tem uma empresa que compra produto de outra empresa e não um consumidor final, você não vai chegar para o cara e falar, você faz análise de ciclo de vida baseado em quê? Para mim comprar seu produto no supermercado. Não vai ter alguém lá para falar isso para você. Mas quando a gente tem relação empresa, por exemplo, uma grande rede de supermercado, pode exigir isso para vender um produto? Pode. Então, quando a gente está falando principalmente de relação entre empresas, essas normas elas têm elas têm uma função mercadológica muito importante, né? E muitas vezes elas são preponderantes para que você tenha relação comercial, tá? Eu falo isso na disciplina de gestão. Quando eu fui contratado na Toshiba, eu fui contratado para implantar 14.001 na fábrica de Toshiba. Por quê? Porque era uma exigência de mercado. Eles não conseguiam vender mais computadores para banco se não tivesse ISO 14.001. E eles tinham um cliente pequeno chamado Bradesco. Comprava todos os computadores do Bradesco eram da Toshiba. Então, o cara não podia perder um cliente do tamanho do Bradesco. Tinha uma linha de produção na fábrica só para o Bradesco, de tanto computador que vendia. Então, você não pode perder um cliente desse porque você não tem a certificação. E o mercado ele exige certificação. No caso da 14.001. E agora, como o ciclo de vida começa a entrar, a 14 introduz o ciclo de vida. A ISO já tem as normas de ciclo de vida há alguns anos. O que vai acontecer? O ciclo de vida começa a ser uma coisa muito importante, porque a 14 começa a cobrar ciclo de vida. Então, a aula de hoje é para a gente conversar um pouco. A gente não vai conseguir ensinar muito sobre as normas, tá, pessoal? Praticamente nada, porque vocês sabem, né? Para dar 14.001, que ela tem 12 páginas, eu demoro, sei lá, umas 18 horas para dar uma norma de 14 páginas. Essas normas aqui são muito grandes e elas são normas um pouco mais complicadas, porque elas são orientadoras, elas não são normas como a 14, normas certificáveis, elas são normas orientadoras. Então elas são mais rebuscadas, elas trazem conceitos, são mais conceituais, para você entender mais ou menos qual que é a ideia daquele conceito e tal. Então, a importância da gente conhecer as normas, tá? A gente não precisa saber essas normas aqui de cor. Por exemplo, a 14.001 a gente não precisa saber de cor, mas a gente precisa conhecer muito bem a 14.001. É por isso que eu fico muito tempo dando aula de 14.001 naquela matéria. Eu dou um item, basicamente, por aula, assim, 1h30 falando de um item só. Por quê? Para você entender bem a 14, porque é uma norma certificável, muitas empresas no mundo têm 14, no Brasil, 14.001, né? Mas essas normas é importante a gente entender o que a norma ISO tem, né? O porquê que é importante a gente conhecer as normas ISO, tá?
E a gente tem uma outra ISO que é bastante importante, que é a 14.072. Agora não lembro se é 62, acho que é 72. 14.072, que é a norma de ecodesign, que é uma norma um pouquinho mais antiga também. Ela vai falar um pouquinho de ecodesign, vai falar como se deve fazer ecodesign, mas para a gente hoje o ecodesign ele está praticamente inserido dentro do ciclo de vida, tá? Porque o ecodesign é o mecanismo que eu vou projetar um produto pensando no ciclo de vida dele. Ou seja, né? É um problema que eu vou projetar um negócio pensando que eu vou precisar reciclar ele depois. Tá? E aí a gente vai cair num outro conceito que quem já fez gerenciamento de resíduos sólidos sabe. Quem não fez, se vocês procurarem no YouTube aí, um canal que eu fiz por causa dessas aulas online, vão ter as 2 últimas aulas de gerenciamento de resíduos sólidos. Vou falar de um negócio chamado logística reversa. Logística reversa, a gente estuda lá em gerenciamento de resíduos porque é a parte do ciclo de vida depois que o consumidor acabou de consumir aquele produto. Então, por exemplo, e aí a gente está falando de tudo, tá? Se eu comprei uma latinha de refrigerante, tomei, aquele resíduo, aquilo lá, ele é passível de logística reversa. O que é a logística reversa? É esse processo, depois que eu consumir, o ciclo de vida desse produto, depois que eu consumir, o que aquela latinha vai fazer para ela virar de novo metal para conseguir entrar no meio produtivo de novo, né? Então vamos pensar que quando a gente trata isso como resíduo, porque é um resíduo, né? E aí ele entra no ciclo de vida, que antigamente a gente tinha o ciclo de vida, se a gente fosse analisar, né? A gente tinha o que eles chamavam de portão ao portão, que é quando o material entrou na empresa e saiu da empresa. Do portão de entrada ao portão de saída. Isso foi aumentando. O mais famoso ficou conhecido como do berço ao túmulo, que aí o berço é a extração da matéria-prima, lá quando a gente vai analisar o ciclo de vida, até o túmulo, que é a hora que eu acabei de usar e eu joguei fora. Tá? A logística reversa ela vai trazer o quê? Não, depois do túmulo, ele tem que voltar à vida, ele tem que ressuscitar, né? Que daí ficou o famoso do berço ao berço, que é o produto, eu vou pegar lá da extração da matéria-prima até aquele produto virar matéria-prima de novo. Então esse processo depois do túmulo até o berço de novo, ele é um processo que a gente trata como resíduo. Por isso eu tenho essas 2 aulas falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai explicar como é que funciona a lei e como é que é o processo de logística reversa, que a logística reversa é exatamente como é que você faz para pegar esse produto pós-consumo, que a gente chama de produto pós-consumo, que eu acabei de consumir, eu não quero mais, eu tenho que retornar ele para o fabricante inserir ele de novo na cadeia produtiva como matéria-prima ou como outra coisa, tá? E aí o ciclo de vida ele vai atingir todo esse processo. E para a gente o ecodesign está num processo interessante, que é aqui no meio. Como eu vou projetar esse negócio? Eu tenho que projetar esse negócio de uma forma que eu não use muito material para produzir e eu consiga reciclar ele depois. Né? Que eu consiga um índice de reciclabilidade alto. Porque não adianta eu fabricar um negócio que depois não é possível de ser reciclado. Vou dar um exemplo simples para vocês aqui, tá? PET, reciclagem de PET. Se você for lá na recicladora de PET e conversar com o pessoal, ele vai falar assim, cara, a gente tem um problema sério aqui. A gente não consegue reciclar aquelas garrafas que são pintadas de azul, de verde. Vocês vão conhecer bem que são aquelas garrafas de energético, sabe? Que são inteiras pintadas, assim, você não consegue ver, não é translúcida. Aquelas garrafas não conseguem ser recicladas. Então, se o cara fosse fazer uma análise de ciclo de vida desse produto, ele ia falar, cara, não adianta eu fazer uma garrafa dessa. Por quê? Porque essa garrafa, ela não consegue ser reinserida no processo produtivo. Ela não vira PET de novo. Por quê? Porque eu pintei ela. Qual que é a utilidade de eu pintar? Claro, eu vou ter uma questão estética
Só que se fosse uma empresa engajada, por exemplo, certificada em 14, e começasse a pensar no ciclo de vida do produto, o cara não ia pintar aquela garrafa por fora. Porque ele ia analisar o fim da vida. Quando isso for reciclado, como é que acontece a reciclagem? Ele ia tentar entender como é que é a reciclagem. Ele ia chegar na recicladora, o cara ia falar, isso aqui eu não reciclo, por quê? Porque você pintou. Opa, então eu não posso mais pintar, vou ter que fazer alguma outra coisa. Mesmo que isso seja um produto menos chamativo na prateleira, eu vou ter que dar outra forma de chamar a atenção. Não pintando a garrafa, porque eu pintando a garrafa, eu estou atrapalhando o processo de ciclo de vida desse produto. Tá? Uma coisa que está muito moderna hoje, dentro, por exemplo, dos PETs ainda, são aquelas garrafas que elas têm... ainda os energéticos têm bastante, tem... eles chamam de sleeve, que é como se ele tivesse um rótulo, só que ele pega a garrafa inteira. Se você olhar embaixo, você vê que tem um rótulozinho e em cima ele pega o todo, para ele conseguir pintar inteiro. O que acontece? O sleeve, ele é feito de PVC. E quando o pessoal da reciclagem vai trabalhar com isso, as máquinas que fazem separação de material, ela lê que aquilo é PVC e joga fora a garrafa. Ela, mesmo tendo PET embaixo, o sensor, na hora que bate, ele vê que o plástico é PVC e ele separa, fala, isso aqui é PVC, isso aqui não é reciclável, não é PET. Então, o pessoal teve que inventar uma máquina para conseguir cortar o PVC, tirar para depois jogar. Então, assim, deu um trabalho. Hoje, consegue se reciclar sleeve? Consegue, mas foi um processo que também, se tivesse pensado em ciclo de vida, provavelmente ele não teria acontecido dessa maneira. Por quê? Porque ele atrapalhou. Durante muito tempo não se reciclava PET com sleeve, porque a máquina jogava ele fora. E dentro do processo produtivo você não consegue pôr um cara para cortar o sleeve, porque é caro. Imagina quantos dele vai ter que cortar por dia. Ô, Ties, desculpa interromper. Não, pode interromper, a hora que quiser. Ainda nessa questão dos PETs, a forma da estética de um produto, ele também vai influenciar no ciclo de vida. Por exemplo, quando uma pessoa compra uma garrafa bonitinha no mercado, ela vai usar para pôr água depois, ela não vai jogar fora porque é bonitinha. Entra isso também nesse procedimento? Ou não, é só um marketing, as pessoas não pensam nisso na hora de produzir? Não, na verdade, isso não interfere muito no ciclo de vida, porque assim, eu vou usar para pôr água, ótimo, mas vai chegar uma hora que eu vou jogar fora, tá? O que vai acontecer? Eu vou aumentar o tempo de uso. Então, se eu peguei uma garrafinha normal, tomei água e joguei fora, o tempo de vida daquela embalagem foi de quando ele saiu, sem vazada, eu tomar. Se eu pego aquela garrafinha e continuo reutilizando, eu estou aumentando o tempo de uso da minha garrafa, mas eu não estou atrapalhando o ciclo de vida dela, porque a hora que eu jogar fora, ela vai passar a ser reciclada. O que eu tenho relativamente problema, mas que também não é um problema grande, é quando, por exemplo, o cara usa uma garrafa para pôr um material, por exemplo, eu tenho uma garrafa aqui em casa, PET, e eu vou pôr querosene dentro dessa garrafa para ficar aqui armazenando querosene, porque eu não tenho que jogar a lata fora e vou utilizar. Para as recicladoras, assim, isso não é ideal, claro, porque esse produto vai estar contaminado, só que o processo de reciclagem, alguns, não todos, tá? Alguns processos de reciclagem, eles têm a capacidade de descontaminar. Alguns não. Só que os processos que não têm capacidade de descontaminar, o que acontece? O meu PET reciclado, ele não tem finalidade de uso para a indústria alimentícia. Então ele não vai virar PET que a gente vai consumir. Ele vai ser PET que vai ser utilizado simplesmente para outras atividades. Então, por exemplo, para produzir embalagem de detergente, embalagem de desinfetante. Então ele vai estar descontaminado, assim, ele não vai contaminar o produto de novo, mas não é um PET que eu vou pôr uma bebida ali dentro, porque por questões sanitárias existe uma desconfiança, etc.
Mas é claro que nos processos que você tem, como tem aqui em Poços, que eles chamam de um processo bottle to bottle, você tem da garrafa ao pellet de garrafa, de novo, você pode produzir garrafa, eles fazem tratamento em térmico a 400 graus, então, e fazem processo de higienização com detergentes bem complexos, e você consegue tirar tudo isso e você consegue fazer um PET de novo de fim de vida, de início de vida, né, de novo, da indústria alimentícia. Então existe, só que a recicladora que a gente tem aqui em Poços é um mecanismo de reciclagem, é a recicladora mais moderna da América Latina. Então ela tem um puta processo de reciclagem super interessante, assim, mas aí a gente tem processos que você não pode virar produto alimentício, PET alimentício de novo. Por exemplo, uma embalagem de detergente, ela não pode virar PET alimentício, mas não por causa do detergente, porque o PET do detergente, ele é um PET que é um PET de qualidade ruim, então ele não vai ter estrutura física como material que permita você utilizar ele de novo para a indústria alimentícia. Então ele é um PET ruim, mas ele é reciclável, mas só para virar garrafas de PETs de qualidades piores, que são os PETs no caso o que vai acontecer, né? Se a gente pegar bastante aqueles produtos, aqueles brinquedinhos que são soprados de plástico, né? Que são aqueles brinquedinhos bem simples. Aquilo lá normalmente é feito de PET de qualidade ruim. Então eu tenho um PET de qualidade ruim, eu tenho um PET colorido, como eu falei para vocês, que é um PET que eu não consigo vender ele para o mercado de refrigerante de novo, porque ele é um PET que ele vai ficar escuro depois que eu reciclar, porque não tem jeito de você pegar um PET vermelho, reciclar e virar transparente. Ele vai ficar vermelho. Então o que acontece? Esses PETs, eles são utilizados em processos que você tem tingimento. Então você tinge ele de preto e aí você faz máscara para o pessoal brincar no carnaval. Aí, beleza. Então esse plástico é possível você usar nesse caso, tá? Mas assim, a gente tá discutindo isso pensando sobre essa proposta do ciclo de vida. Tá? Então, o que é a consciência do ciclo de vida e do ecodesign? Eu vou projetar isso sabendo como é que é o meu processo de reciclagem. Porque vocês vão ver também, lá nas aulas de resíduos sólidos, que de quem é a obrigação de reciclar o produto depois do fim de vida? É de quem fabricou. Então, quem tem a obrigação de reciclar a minha garrafa PET, que eu usei, a embalagem PET, quem tem a obrigação de reciclar, se vocês forem olhar lá no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vai estar escrito que a reciclagem do produto é obrigação do fabricante. Então, se eu bebi uma Coca-Cola, de quem é a obrigação de tratar aquele PET? É da Coca-Cola. Tá? A Coca-Cola vai ter que arrumar um jeito de fazer aquele PET voltar na mão dela. Quando eu trabalhei na Sempre Toshiba, a gente criou a logística reversa. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que trazer todos os computadores, todos os telefones, todas as televisões, tudo aquilo que as pessoas não queriam mais, que era da Sempre Toshiba, para mim reciclar. Aí é um trabalho gigantesco, né? A Sempre Toshiba foi a primeira empresa brasileira a fabricar rádio, a fabricar televisão, a fabricar televisão em cores. Ela foi pioneira em tudo, notebook, a primeira empresa brasileira a produzir tudo isso. Então, é uma empresa, hoje ela deve ter quase 90 anos no Brasil de atividade. Na época ela tinha 80 e poucos, 80 anos. Então, se calculava que a empresa tinha 50 milhões de produtos no campo. E a gente tinha que tentar trazer esse material das pessoas de volta. Qual que é o problema? Pouca gente tem a consciência de pensar, nossa, eu tenho e aí eu vou levar para vocês essa consciência. Eu tenho um celular, o que eu vou fazer com o meu celular que eu não quero mais? Eu comprei um novo. Não quero mais. Esse celular aqui, ele não é mais útil para mim. Qual que é a característica que ele vai mudar fisicamente, né? Da característica dele ser um produto para ele ser um lixo? Nada, né? É diferente de uma Coca-Cola que você bebeu, ela não tem mais o líquido dentro, só sobrou a embalagem. Isso aqui não, né? Isso aqui
você consumiu ele usando o telefone, né? Internet, mas fisicamente ele é a mesma coisa, certo? E eu preciso reciclar isso aqui. O cara que fabricou, aqui a Samsung que fabricou, ela precisa reciclar. É por isso que hoje vocês têm muitas dessas promoções, né? Se você entregar o seu celular antigo, eles te pagam lá. Se for esse aqui, Samsung não sei o que lá, que eu não sei qual que é a S não sei o que. Ó, S não sei o que, eu te pago R$ 150 e você usa R$ 150 de desconto no celular novo que você comprar. Por quê? Porque a Samsung precisa reciclar. E aí, possivelmente, existe uma combinação de uma loja, das lojas que vendem com a Samsung, que tudo aquilo que elas entregarem para a Samsung vai dar de desconto para ela quando ela comprar um celular novo. Quem faz muito isso, quem começou isso no Brasil em celular, por exemplo, foi a Apple, né? Mas você só conseguia isso na Apple Store, você não conseguia, por exemplo, na loja da Vivo. Hoje já é possível você fazer isso na loja da Vivo. Mas antigamente era só na Apple Store, você ia lá, ele tinha uma tabela de preço. Eu lembro quando a gente foi trocar o celular da minha mulher, alguns anos atrás, ele tinha uma tabela de preço. A minha mulher tinha um iPhone não sei o que, o cara falou, ó, no iPhone não sei o que eu pago R$ 250. Se fosse o Samsung não sei o que, eu pagava 120. Se fosse o Motorola, não sei o que, eu pagava 150. Por quê? Porque isso aqui vai para o fim de vida, tá? E aí a empresa é obrigada a reciclar. Ela vendeu 50 mil celulares esse mês, ela precisa reciclar 50 mil celulares, porque foi o que ela pôs no campo. E agora, se a gente pensar em ecodesign em ciclo de vida, você, lá como o cara da área de meio ambiente, da empresa que está fabricando, você precisa falar, opa, esse resíduo, esse celular, quando virar lixo, é responsabilidade minha. Então, o que eu vou pôr de matéria nesse celular passível de contaminação, que se o cara não me devolver, pegar isso aqui e jogar dentro do rio, né? Ou se você tiver lá uma lojinha de celular, ou um cara que conserta celular, você vai lá tentar consertar seu celular, não sei o quê, e aí o cara, não, eu pago R$ 20, isso já aconteceu comigo. O cara chegar e falar assim, ó, seu celular não tem mais conserto, eu pago R$ 30. Porque ele vai desmontar e usar umas peças. Mas algumas peças ele não vai usar. Daí imagina um dia que ele faz isso com um monte de cliente, ele tem 300, 400 celulares lá, ele fala, meu, e agora, o que eu vou fazer com esse celular aqui? Eu não sei o que eu faço, um cara sem responsabilidade joga isso no lixo e vai parar dentro do rio. O cara vai chegar lá dentro do rio, olhar as marcas de celular, se é polícia ambiental, se é e cair isso numa promotoria, olhar a marca dos celulares e vai indenizar as empresas que fabricaram. Ó, você tem 300 aqui, dos 300, 100 é da Samsung. Ou seja, a Samsung vai ter que pagar pela contaminação desse rio. Aí você vai pensar, bom, eu vou pôr produtos contaminantes aí dentro que, se isso for para lá, vai trazer problema para mim? E mais, se esse celular voltar para mim reciclar, qual que é o índice de reciclabilidade que eu quero dar para ele? Porque ele vai virar matéria de novo, eu vou ganhar dinheiro com ele. Tá? Porque reciclagem disso aqui dá dinheiro. Dá dinheiro. Tá? Tem 6 lugares no mundo que reciclam semicondutores. Dá dinheiro. O processo embrionário que a gente fez na Semtoshiba, isso voltou, foi para a Bélgica, pagou a reciclagem, pagou o transporte, pagou a empresa que reciclou e deu um lucro de $200 mil. Então é um negócio que dá dinheiro. Tudo bem que a gente mandou 8 toneladas, né? Mas 8 toneladas virou R$ 200 mil porque deu 700 gramas de ouro, um monte de coisa. Então, o ciclo de vida é isso. É você avaliar, tá, virou lixo, virou resíduo, não virou lixo, né? E é legal porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz uma diferenciação entre resíduo e rejeito. Rejeito é aquilo que eu não tenho mais uso. Então, eu tenho que fabricar um celular desse e pensar o quê? Na Semtoshiba, quando a gente fez a análise, a gente tinha, em média, a média de reciclabilidade dos nossos produtos era 97%. Ou seja, 97% das coisas eu consigo reaproveitar, 3% eu não consigo. Vira rejeito mesmo e eu tenho que descartar num aterro sanitário. Só que 97% eu aproveito, eu revendo como matéria-prima. Então, para mim, o lixo passa a ser, né, que daí não é mais lixo, ele é resíduo. Resíduo é tudo aquilo que perdeu a sua característica original de uso, mas ainda tem utilidade. Rejeito é aquilo que
não tem mais utilidade. Realmente, eu esgotei tudo que eu podia de uso, agora isso aqui eu não tenho mais o que fazer. Isso aqui eu tenho que levar para o aterro sanitário, tenho que enterrar, porque não tem mais uso, tá? Então, o ecodesign passa a ser isso. Eu vou projetar alguma coisa pensando que eu vou ter 100% de reciclabilidade, tá? E aí, para quem, às vezes eu já falei essa história, se vocês pegarem lá, dentro desses processos de ecodesign e de ciclo de vida, uma das primeiras empresas, acho que o primeiro projeto de ecodesign do Brasil, os primeiros, né, foi da Coca-Cola, da garrafa cristal, que é a garrafa que é mole, fácil de amassar, e a linha Soul da Natura. A linha Soul da Natura é uma linha totalmente sustentável. 100% da embalagem daquele produto é reciclável. 100%, eu não descarto nada. Porque vários dos outros produtos da linha, você não tinha 100% de reciclabilidade. Algumas partes você jogava fora. Hoje não, a linha Soul é 100% reciclável. É uma produção que você não usa esterilizante na linha de produção. Você não precisa tirar, porque quando você acaba de engarrafar um produto, né, de armazenar um produto na embalagem final, você, imagina uma empresa de cosmético, etc., o cara tem que parar a produção, limpar o tubo que vai injetando nos produtos, porque aquele tinha um produto antigo ali dentro, desinfetar a linha, para empurrar o produto novo. A linha Soul não, a linha Soul está empurrando um produto, você põe o outro atrás, ele muda o produto sem limpar a linha. Por quê? Porque é um produto que ele não tem, ele não gera resíduo na linha de produção. Então você pode pôr um produto atrás, ele vai empurrando um produto e o outro, você não precisa ficar esterilizando, não precisa gastar, você não usa produto químico para esterilizar a linha, então ela é uma linha super limpa de produção e você tem 100% de reaproveitamento da matéria. Por quê? Porque foi um projeto pensado, foi um projeto de ecodesign pensado no fim de vida. Tanto que se você for na fábrica da Natura, não sei se algum de vocês foram, eu levo normalmente os alunos lá, a gente tem, lá na Natureza tem 3 fábricas que produzem tudo, e eles construíram a nova fábrica, que é a 4ª fábrica da Natura, que é só de linha Soul, porque é uma linha totalmente diferente. Tá? E o que acontece? Esses caras, eles fazem essas análises de ciclo de vida, e a ISO vem exatamente para tentar padronizar. E para você chegar e agora, né? Por exemplo, a Natura mudou totalmente o processo dela de entendimento de venda, e a Natura tinha duas lojas no mundo até 2 anos atrás. Uma na fábrica e uma na Champs-Élysées, na França. Porque eles estavam querendo levar a Natura para o mundo, né? E aí imagina que esse processo aconteça e entre na União Europeia e você vai ter outros tipos de cobrança sobre esses produtos e o cara queira entender qual que é o processo de análise de ciclo de vida que você faz do seu produto, né? E aí você pode dizer, não, eu faço análise de ciclo de vida baseado na ISO 14044, que é a ISO que padroniza. Bom, dizendo isso, você quer dizer para a pessoa o quê? Que a sua forma de analisar ciclo de vida é uma forma que mundialmente é reconhecida, porque você usa o padrão da instituição que padroniza o ciclo de vida no mundo. Tá? E o que a gente vai ter então? Se a gente for querer fazer uma padronização, a gente vai usar 14040 para princípios e estruturas, tá? Ela é uma norma mais simples, menorzinha, e a gente vai ver que lá na ISO ela traz 3 nomes. ACV, análise de ciclo de vida, ICV, que daí são as 3 fases. Análise do ciclo de vida, ele é dividido em inventário de ciclo de vida, que é o ICV, que aí você vai inventariar o ciclo de vida mesmo. O que acontece? Quanto que eu uso? O que o cara, para fabricar o PET virgem extraído do petróleo, o que ele faz? Né? Ou se não, minha empresa não usa PET virgem extraído de petróleo, eu uso PET de reaproveitamento, é PET reciclado. Então eu vou lá olhar o PET reciclado. Quanto que o cara gasta de água para fazer aquilo? Né? Eu vou analisar tudo dentro do meu processo produtivo no inventário de ciclo de vida, que é o ICV, que é a fase inicial que a gente tem. Então eu vou inventariar
o ciclo de vida do meu produto, ver o que eu tenho de entrada, de saída, o que acontece no meu processo produtivo, de energia, de tudo. Aí eu vou partir para o outro negócio chamado AICV, que é a avaliação do impacto do ciclo de vida. Aí a gente está falando de ambiental. Tá? Primeiro eu estava delimitando como é que é o processo. Eu estou inventariando o ciclo de vida dele. O que entra em cada fase, o que sai, o que eu uso, o que eu não uso. Depois disso, eu parto para a avaliação do impacto do ciclo de vida. Que é, tá bom, eu uso 200 toneladas emito 500 toneladas de CO2. Mas o que isso significa para o impacto do ciclo de vida? Então vamos avaliar essa questão para mudanças climáticas. Então, sobre a ótica das mudanças climáticas, 200 toneladas de CO2 significa para mim um impacto X ou Y dentro do meu processo de ciclo de vida. Aí você vai pensar, eu consigo minimizar esse processo? É possível fazer alguma coisa? E aí você vai avaliar onde? Eu vou avaliar no processo do cara que fabrica para mim, no meu processo, na manufatura do meu produto, no consumo do meu produto, ou seja, na mão do consumidor. O que isso vai virar? O que isso vai acontecer? Porque, por exemplo, um cara que produz gasolina, ele emite CO2 durante o processo de fabricação, durante o processo de transporte, só que a maior parte da emissão de CO2 está no nosso uso, quando a gente põe no nosso carro e usa, aí vai emitir mais CO2. Então, em que fase do meu processo? Na mão do cara que fabrica a minha matéria-prima, na mão do meu pré-processo, na mão da manufatura ou da fabricação do meu produto, ou no uso do meu produto, qual fase que eu tenho mais impacto? De CO2 é no uso, mas, por exemplo, de uso de algum produto químico é na fabricação, mas no uso de tal coisa no consumidor, na empresa que você compra, ele usa mais. Então, cada coisa dentro do meu processo produtivo o impacto vai estar na mão de alguém. O impacto está na minha mão, eu posso mexer nisso. O impacto está na mão do meu cliente, eu tenho como conscientizar o meu cliente do uso para minimizar o impacto. O impacto está na empresa que eu compro, eu tenho como, a partir de agora, cobrar dele que ele faça menos impacto ou procurar um outro fornecedor, porque o processo produtivo dele é muito difícil, ou a empresa dele é muito longe da minha, e aí eu gasto muito CO2 para trazer ele até aqui, eu quero uma empresa mais perto, para diminuir o impacto do ciclo de vida, do transporte, da geração de energia. Eu compro energia e a geração de energia ela tem um impacto grande. A gente vai ver, a partir das próximas aulas, na parte de modelagem, que aí a gente vai ter os modelos, os softwares que fazem isso, eles vão ter um banco de dados. E esse banco de dados quer dizer o quê? Bom, se eu andar 500 quilômetros com uma matéria-prima, quanto eu contabilizo de impacto ambiental para quilômetros? Então os programas eles vão fazer isso. Só que o que acontece basicamente no Brasil hoje, o problema? A gente não tem esse banco de dados dessas informações aqui no Brasil, que é muito difícil. Eu não sei exatamente, porque o cara vai ter lá, na Espanha, andar 300 quilômetros de caminhão significa tanto de impacto. Mas será que o impacto da Espanha e do Brasil do caminhão é o mesmo? Né? Será que a nossa frota tem a mesma idade da frota de caminhão da Espanha? E o que acontece? Claro, quando a gente vai analisar isso de forma genérica, tá, gente? Sem ter um estudo de caso na mão, para a gente fica muito difícil de entender. Mas quando você estiver numa empresa, você vai conseguir entender isso, porque você vai ter o seu caso. Ó, eu sei de quem eu compro, eu consigo ir lá e fazer essa avaliação, e é daí, nesse momento, que essas ferramentas vão fazer algum senido, porque você vai falar, tá, calma aí, como que a ISO pede para mim fazer o inventário? Então ela me dá algumas orientações. Se vocês pegarem aqui, pessoal, a ISO 14044, e lá no fim dela, na página 33, deem uma olhada aí na página 33, lá no finalzinho, o anexo. Ela tem aqui exemplos de folhas de coleta de dado, tem isso, tá? Exemplo de folhas de dados para transporte, aí ele tem folha de coleta de dados para o inventário do ciclo de vida, né? E o que eu recomendo para vocês, se vocês não leram a norma tal, ou se vocês dão uma lida
vida depois, né? A gente não vai entrar em itens aqui da norma especificamente, porque, como eu falei para vocês, ela é uma norma um pouquinho complexa. Se vocês forem ler, vocês vão ver que ela é bem maçante. O que eu recomendo para vocês lerem? O anexo B, exemplo de interpretação do ciclo de vida. Tá? Ele vai mostrar como é que mais ou menos ele vai exemplificar o que a ISO pede para você fazer. Ou seja, ele é um exemplo bem rápido, ele tem umas 7, 8 páginas, e ele vai mostrar mais ou menos como é que a ISO espera que o seu ciclo de vida aconteça. Tá? A única coisa que talvez vocês não vão achar na própria norma, tá? Se vocês lerem algum termo, se falar, nossa, o que esse termo quer dizer? Isso é uma coisa importante que a gente tem que ter consciência quando a gente usa as normas da ISO. Né? Porque assim, impacto ambiental. O que é impacto ambiental? Né? Se eu perguntar para vocês, vocês 5 aí, cada um vai me falar um conceito de impacto ambiental. Para mim, pessoal, não interessa o conceito de vocês para impacto ambiental quando eu estou usando a norma. Para mim, interessa qual que é o conceito de impacto ambiental. O que a norma ISO 14044 chama de impacto ambiental? Quando eu falei para vocês que o item 1, 2, 3 das duas normas são exatamente iguais, o item 3 das duas normas chama-se termos e definições. Isso é um glossário. Aqui vai estar escrito o primeiro item aí, ó, 3.1. O que é ciclo de vida para a norma de avaliação de ciclo de vida? O que a norma chama de ciclo de vida? Tá? Então, aqui vai ter um glossário e ela vai te falar o que qual que é um dicionário da norma, né? O que ela chama de cada termo. Então, se vocês forem lá nesse anexo que eu falei para vocês, aqui o anexo B, e tiver algum termo que você lê e fala assim, nossa, eu não sei o que quer dizer isso, volta lá no glossário e lê, que aí você vai entender, isso aqui ele chama, isso que a norma, é o nome que a norma dá, tá? Tudo que é termo, a norma vai explicar o que é esse termo para ela lá no glossário dela, tá? A única coisa que vocês provavelmente não vão encontrar na página 41, na página 41, se vocês olharem a primeira tabela, ela tem um negócio chamado PAG 100, PAG 100. E aí aqui depois dela ela vai falar sobre o PAG 100 versus PAG 500, que dela vai fazer umas comparações aqui para frente nas próximas tabelas. Que ele vai estar falando aqui, por exemplo, cadê? Ele está falando de emissões de gases de efeito estufa, tá? E o PAG é exatamente isso, potencial de aquecimento global. Então a única coisa que não vai estar no glossário da norma é esse PAG 100, que ele faz o quê? O potencial de aquecimento global 100 e o potencial de aquecimento global 500. Aí, porque daí ele vai estar pensando no ciclo de vida. Então, quando ele vai pensar nesse impacto, numa quantidade de anos diferente, tá? Então, ele vai falar quando eu vou fazer o meu ciclo de vida, eu preciso determinar alguns limites, tá? Se vocês lerem a norma, ela vai falar que você tem que determinar limites e que isso, conforme você vai fazendo o ciclo de vida, análise do ciclo de vida do seu produto, porque você entende que você vai até um ponto. Aí você consegue achar, começa a ter informações que vão expandir um pouco aquele horizonte. Você pode expandir, por exemplo, esse PAG 100. Eu estou pensando no potencial de aquecimento global dele em 100 anos. Não, mas eu consigo fazer esse potencial para 500 anos. Tá, mas para 500 anos, será que meu dado fica melhor ou fica pior? Aí eu vou fazer uma avaliação, ver se meu dado é melhor para 500, se é melhor para 100, e aí eu vou fazer qual que é o horizonte do meu ciclo de vida. A norma não fala que tem que ser 100 anos, 5, 10, 300, 1 milhão. A norma fala que para você fazer o ciclo de vida. E você vai determinar os horizontes conforme você tenha dados, conforme você acha que os dados são mais efetivos, que eles ficam melhores representados. E aí tudo isso, pessoal, essa decisão de o que você vai tomar, quem já trabalhou com a norma sabe isso, né? A norma só indica pra gente o que a gente deve fazer. Como a gente deve fazer, isso vai depender. Cada processo você vai ter suas limitações de dados, suas limitações de banco de dados, de informação. Então você tem que fazer o ciclo de vida, claro, mas para algumas coisas você vai conseguir ter um horizonte grande, você vai conseguir ter muita informação, para outros você vai ter pouca informação,
E aí esses horizontes você que vai determinando para cada coisa dentro do seu ciclo de vida. E é isso que a norma diz. Para determinar, você tem que inventariar o ciclo de vida. Depois que você inventariou, você vai pegar todas essas caixinhas que você quer inventar, que você analisou no inventário. Tá, qual que é o horizonte que eu consigo trabalhar com? Eu tenho, por exemplo, que a norma vai falar bastante, é um item, se você pegar no item 3 da norma, que é uma coisa que a norma cita bastante, ela chama de unidade funcional. Unidade funcional, vou até ler para vocês aqui, a norma fala que é o desempenho quantificado no sistema de produto para utilização como unidade de referência. Bom, existe no país, alguém já fez uma pesquisa, já fez um trabalho, e você tem, por exemplo, para algum produto, uma unidade de referência que vai falar, por exemplo, quanto que é o impacto de usar aquilo, que é o que a gente falou, que é o que os programas que a gente vai ver a partir da próxima aula trazem. Eles trazem esse banco de dados, essas unidades de referência. Então, andar 100 km para mim aqui no Brasil com esse material, a unidade de referência a cada 100 km eu vou ter o impacto de tanto. Esse é o impacto que eu vou ter. Então, eu vou ter impacto na emissão de gás de efeito estufa, eu vou ter impacto no setor energético, eu vou ter impacto. Essas unidades de referência para a gente, que a norma usa bastante, que é essa unidade funcional, são bastante importantes. Mas ainda no Brasil a gente tem pouco disso. Então, você vai falar assim, qual que é o meu horizonte de análise? Cara, infelizmente, meu horizonte de análise, eu vou ter que comparar coisas aqui do Brasil com referências de outros países, porque eu não tenho referência do Brasil. Então, minha limitação está aqui por enquanto. Eu consigo fazer análise do ciclo de vida do meu produto, só que na hora de eu comparar ela, na hora de eu tentar quantificar o impacto, eu vou ter que usar como base de dados, uma base de comparação, uma coisa que foi feita em outro país, porque eu não tenho aqui. E tudo isso, claro, a gente vai ganhando no Brasil, conforme a gente vai fazendo mais avaliação de impacto do ciclo de vida, que é uma coisa nova, a gente vai tendo mais informação e as nossas avaliações de ciclo de vida vão ficando cada vez melhores, mais precisas, com dados comparativos mais interessantes, que hoje a gente ainda não tem muitos. Mas a gente vai ver nas próximas aulas, isso vai ser interessante, de pegar lá e modelar o ciclo de vida, né? Eu vou falar bastante para vocês disso, de modelar o ciclo de vida. O modelar o ciclo de vida que o Michael fala bastante, quer dizer fazer o quê? O que a norma chama de inventário de ciclo de vida, que é você estruturar como que funciona o processo. Porque quanto melhor você destrincha o processo, melhor você consegue depois calcular o impacto do ciclo de vida. Então, quando o Michael fala para vocês, eu quero modelar o ciclo de vida, é o que a norma chama de fazer o inventário do ciclo de vida, que é descrever o processo, como é que o processo funciona. E aí a norma vai separar isso em descrever o processo, que é o inventário do ciclo de vida, a avaliação do impacto do ciclo de vida e depois a comparação e a análise dos resultados. Que a análise dos resultados eu fiz essa comparação. Qual resultado está bom, qual resultado que a metodologia, que infelizmente os dados que eu usei não são significativos, ou seja, eu não consigo dizer que aquele resultado é bom o suficiente para ser publicado. A norma vai tratar a 14.044, no item 5, que é o último item da norma, o item 6, que é análise crítica, né, que é uma coisa que é normal, comunicação, né? E a norma vai limitar você, se você quer publicar esse resultado, né? Você precisa de ter alguns cuidados para publicar, para tornar esse resultado público, para comunicar esse resultado para alguém. Então, quais são o que eu tenho que trabalhar para poder comunicar esse resultado para alguém? A norma vai exigir que você tenha alguns graus de confiança para poder comunicar esse tipo de resultado, tá? E isso é claro, né? A norma normalmente ela pensa muito na frente e ela se preocupa, porque ela é uma norma padronizadora, para que as coisas que sejam feitas pautadas nela tenham qualidade, né? Então ela sempre vai trazer esse cuidado que a gente deve ter. E a norma fala uma coisa bastante interessante, logo no comecinho dela, que eu acho muito, muito interessante dela citar, que quem já fez
avaliação de impactos pela 14.001, ela diz assim, que os estudos de inventário e ciclo de vida não devem ser usados de forma isolada para comparações que se pretende utilizar em afirmações comparativas a serem divulgadas publicamente. Convém que se reconheça não haver base científica para a redução dos resultados de análise de ciclo de vida a uma única pontuação ou número, né? Como a gente faz, por exemplo, com avaliação de impacto. E normalmente a gente faz avaliação de impacto, a gente faz um cálculo e chega num número, né? E a gente usa esse número para fazer o quê? Para falar quais são os impactos mais significativos e menos significativos. A norma pede isso. A norma 14.001 pede isso. Mas no ciclo de vida ela diz o quê? Não usa o resultado de ciclo de vida como um número. É uma pontuação e esse número quer dizer que isso é melhor ou pior que aquilo. No caso do ciclo de vida, tem várias coisas envolvidas. A gente tem a questão de banco de dados, etc. Então não tente reduzir o ciclo de vida do negócio a uma comparação de um número com o outro, né? Você tem que fazer uma análise mais profunda, uma análise um pouco mais complexa de se fazer quando a gente trabalha com o ciclo de vida, tá? Então, a partir das próximas aulas, que vocês forem trabalhar com os modelos, os programas, né? O programa que faz a modelagem, pensem sempre nisso, né? Em seguir isso que a norma pede, que é estruturar um inventário de ciclo de vida bem feito, pensando, destrinchando cada processo, o processo de transporte, o que ele tem, o que acontece dentro do processo de transporte. Eu tenho consumo de combustível, eu tenho o consumo do pneu, eu tenho a vida útil do caminhão. Dentro do processo produtivo, o cara que fabrica para mim, ele usa energia elétrica, ele usa energia a partir de carvão, como é que ele gera a energia dele, o quanto que ele usa naquele produto. Então, esse inventário tem que ser muito bem feito, porque depois aí calcular o impacto sobre esse inventário, aí é um processo que ele vai demandar desse banco de dados, mas ele é um processo que vai acontecer de maneira direta, mas você vai ter alguns bases de dados para comparar. Só que se você fez mal o inventário do ciclo de vida, provavelmente a avaliação do impacto do ciclo de vida que você vai fazer vai ser ruim, porque o seu inventário foi ruim. Então o inventário tem que ser muito bom para a gente garantir que a avaliação do impacto do ciclo de vida também seja bem feito. Que aí, no fim, é o que a gente quer, pensando no caráter ambiental. É ver qual é o impacto do ciclo de vida do nosso produto. Certo? Pensando no depois e tal. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre logística reversa, quem não estudou, podem olhar no canal no YouTube lá, tá? Acho que é o professor Rafael Chiesa. Tem as últimas aulas sobre logística reversa. Vai dar umas 2h30 de aula, mas eu explico bastante sobre esse processo pós-consumo, tá? Que é a parte da ciclo de vida que eu falei para vocês, que seria depois do túmulo, né? Do berço ao túmulo, não, depois do túmulo, o que isso vai acontecer? Da mão do consumidor para frente, tá? Eu consumi, eu vou jogar fora. Esse jogar fora, que é o virar o túmulo aí, como é que a lei brasileira diz, ou como é que eu posso trabalhar com isso? Também quando vocês chegarem a fazer, quem não fez resíduos sólidos, gerenciamento de resíduos sólidos, vai ver isso lá na frente também. Mas se vocês quiserem adiantar aí processo e estudarem um pouquinho, vocês têm os vídeos lá para assistir. Tá bom, pessoal? Agora, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Vocês estão aí ainda? Ô, Ties, eu me perdi um pouquinho. Você pediu até para ler o anexo B. De qual norma? Da 44, desculpa. Tá, 1454. Beleza. Se vocês quiserem resumir a leitura de vocês vão ver que lendo tudo, elas são umas normas meio complicadinhas, cheias de termos. Nem eu tenho muita familiaridade com essas normas. Eu tenho muita familiaridade com a 14.001, com a 9, com a 45. Agora com as normas, essas outras normas do ciclo de vida, elas são um pouquinho mais... não sei, elas são mais pragmáticas, assim, elas são mais conceituais, tá? E esse exemplo, ele é um exemplo bem esclarecedor, assim. Então,
se vocês falarem, não, eu quero estudar, eu só tenho pouco tempo para estudar isso, leiam o anexo B e aí vocês, tendo alguma dúvida, vocês tentem voltar e ler algum item específico da norma. Ou até é legal de ler o anexo B e depois tentar ler a norma, porque daí no anexo B você já vai ter visto um exemplo. Aí talvez fique mais fácil de entender a norma depois de ter visto esse exemplo que a norma dá, do que você ir para a leitura direta. Acho que para a leitura direta fica muito vago. Se você ler o anexo B primeiro e depois ler a norma, acho que vocês vão entender um pouquinho melhor. Foi interessante. Tá dando para me ouvir? Eu tô com um problema de conectividade, tá escrito aqui. Não, melhorou? Deu para ouvir. Eu achei bem bacana que é um processo complexo e não tem como colar do coleguinha. Cada um vai fazer de um jeito, pelo visto, né? Exatamente. Porque depende muito da visão do engenheiro, do que ele vai pensar em incrementar no processo de análise, qual vai ser o raciocínio dele para aprimorar certos processos. Às vezes um engenheiro vai se ligar em um processo e o outro vai se ligar em outro. É bem complexo. Ele é muito semelhante, né? Que é que quando a gente fala da 14, que você já fez a matéria, em você fazer, né? Que eu brinco sempre lá na outra matéria, de você fazer avaliação de impacto. Em teoria, quando você vai criar a regra de fazer avaliação de impacto, você tem que criar uma regra para que as pessoas consigam pensar igual você. Só que aqui no ciclo de vida, exatamente o que você falou, cada um vai ter uma sacada, uma interpretação de um processo de uma forma. E aí pode ser que a análise de ciclo de vida de duas pessoas fazendo a mesma análise de ciclo de vida não saia a mesma coisa, porque uma pessoa se aprofundou mais do que a outra. E aí, ou que se aprofundou mais em alguma área específica do ciclo de vida que a outra não se aprofundou. E aí a gente vai ter valores diferentes, né? Assim, a gente vai calcular esse impacto de maneira diferente. Mas se a gente for pensar que a avaliação do ciclo de vida ela teria que ser um negócio que toda empresa faz, para todo mundo seria como é que a gente chama? Do portão ao portão. Porque se o cara que vende para você, ele faz a análise de ciclo de vida, a hora que você vai fazer o seu, esse cara já tem a resposta do ciclo de vida dele. O cara que vendeu para ele também tem. Então, assim, você teria um somatório de impactos do ciclo de vida de cada empresa, e aí o fim de vida, que seria realmente quem transforma isso em produto e vende para o consumidor. Aí esse cara teria que avaliar qual que é o ciclo de vida na mão do consumidor e o que isso vai gastar. Mas se toda empresa fizesse, a gente somaria os bloquinhos de impacto até a última empresa que vai vender para o consumidor, que vai fazer o impacto dela e do uso do consumidor. Aí a gente... Porque daí cada empresa consegue entender melhor o seu processo, né? É difícil você ir no seu fornecedor e tentar entender o processo dele inteiro, né? É difícil. Agora, se todo mundo fizer a sua parte, que essa é a proposta, né? De você ter que isso é muito comum na ISO, essa ideia que eu falei para vocês, por exemplo, que o banco cobrou a Toshiba de ter certificado, você disseminar dentro da sua cadeia produtiva uma consciência de processo, que aí seria, por exemplo, ter 14001, ter análise de ciclo de vida. Porque daí se a sua cadeia produtiva inteira tem análise de ciclo de vida, o cara conhece o processo dele muito bem, ele sabe quanto que é o impacto de ciclo de vida dele. Então, na hora que chega em você já tem o impacto anterior a você. Você teria que fazer o seu impacto, porque o dele para trás ele já fez. Então você faria o seu para frente, né? E aí a gente conseguiria provavelmente resultados mais significativos, porque são pessoas especialistas no processo que estão entendendo o seu próprio processo, né? Agora, imagina você vai entrar e vai ter que fazer a análise de vida de todo mundo, porque ninguém tem ainda na sua cadeia. Puta, vai te dar um trabalho enorme e provavelmente você, como você mesmo disse, você não vai enxergar algumas coisas que o cara que fabrica enxergaria, porque é o dia a dia dele. Então ele tem nuances de entendimento do processo dele que você não tem, de falhas, de erros, de retrabalho, que tudo isso impacta no ciclo de vida. Mas você não vai conseguir ter essa dimensão que ele teria. Então é exatamente o que você falou. As análises de ciclo de vida, elas podem ter resultados diferentes
dependendo da pessoa que esteja analisando e o quão imerso essa pessoa está naquele processo produtivo, né? Mais dúvidas, pessoal? Chaz, eu fiquei, na verdade, com uma curiosidade. No começo você tinha comentado que essa norma é uma norma nova, né? E que ela não é obrigatória, e sim mais para orientação. Isso. É uma tendência que, com o passar do tempo, ela se torne obrigatória para as empresas adotarem, alguma coisa assim? Ou normalmente ela vai ser só para orientação e não vai ser obrigatória? Então, as normas, na verdade, nenhuma delas é obrigatória, né? Nem a 14.001 é obrigatória. Mas a 14.001 é uma norma certificável. Aí, as normas certificáveis, elas são mais interessantes, porque você pode cobrar o certificado, né? Não que você não possa cobrar, por exemplo, de um fornecedor seu, que ele faça análise de ciclo de vida conforme a sua norma. Você pode cobrar isso dele. É que o certificado, qual que é a diferença? Quando você cobra um certificado, aquele cara ele é auditado todo ano por um organismo certificador internacional. Então, você já tem uma pessoa que vai cobrar ele todo ano e vai ficar dias dentro da empresa dele verificando se tudo que ele faz está de acordo. Isso é uma auditoria de norma, um negócio super, super sério, super criterioso. Então, quando você tem uma norma certificável, esse cara, a empresa que tem o certificado, todo ano ela é auditada. E aí, dependendo do tamanho da empresa, o cara vai passar lá 3, 4, 10, 15 dias dentro da sua empresa auditando todos os processos para ver se você faz tudo direitinho. Uma norma não auditável, qual que é o problema dela? Você pode até cobrar desse cara, só que quem que vai ter que ir lá auditar, ver se ele está fazendo certo ou não, é você. Porque você não vai ter esse organismo internacional certificando se ele está fazendo certo todo ano. Que isso é um compromisso que ele tem com a norma certificada. Agora, o que eu poderia te dizer é que se essa norma pode se tornar certificável, eu acredito que a tendência dessa norma é que a 14.001 possa cobrar ela. Aí, a partir do momento que uma norma certificável cobra o uso de outra norma, aí ela passa a ser, ela não precisa nem ser certificada, ela passa a ser obrigatória para quem tem 14.001, porque quem tem 14.001, ela fala que, por exemplo, ela pode dizer que você deve fazer análise do ciclo de vida conforme a 14.044. Pronto, aí você vai ter que, mesmo ela não sendo obrigatória, ela passa a ser auditada no processo da 14.001, entendeu? É uma norma chamando outra. Assim como a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai falar que você deve fazer a classificação de resíduos conforme a periculosidade. E quem que dá a orientação de como faz a caracterização de resíduos sólidos pela periculosidade? É a NBR 10.004. Então, você é obrigado a fazer a NBR 10.004? Não, porque ela é uma NBR, ela é uma norma, mas ela não tem obrigatoriedade. Só que a lei fala que você tem que seguir o critério de periculosidade. E aí quem dá o critério de periculosidade? A norma, a 10.004. Então ela, por si só, não é obrigatória. Mas como a lei manda usar ela passa a ser obrigatória por força da lei, entendeu? É a mesma coisa da 14.001. Ela pode pedir que você faça análise de ciclo de vida conforme as normas da ISO. Tá? Por exemplo, a norma também ela não tinha isso. Ela cobra hoje que você faça avaliação de oportunidades, de riscos, que é uma ferramenta comum que a gente tem de gestão, que é a... Como é que chama? Análise SWOT. Ela não fala, faça análise SWOT. Só agora que você lê a norma, você fala, como que eu faço isso aqui? Bom, o mecanismo mais fácil de eu fazer é a análise SWOT, porque a análise SWOT dá a resposta exatamente que a norma quer. Só que ela não manda você usar a análise SWOT. Só que qual que é o melhor jeito? Fazer a análise SWOT, porque é uma coisa que todo mundo entende, toda empresa usa, é uma ferramenta concisa de gestão. Então, quando você fala para o auditor, eu fiz a análise SWOT, para ele, beleza. O que vai acontecer? Quando o auditor vai cobrar de você que você tenha feito o ciclo de vida, porque a 14.001 cobra, ele vai falar, como você fez a sua análise de ciclo de vida? Eu fiz baseado na 14.044. Opa, então calma aí. Então você usou uma norma ISO, ou seja, sua análise de ciclo de vida tem muito mais chance de estar certa do que você... Como é que você fez a sua análise de ciclo de vida? Eu inventei um jeito. Calma aí, você inventou um jeito, a gente tem que ver se o jeito que você inventou tem resultados bons.
Agora, se você falar para o cara, não, eu fiz conforme 14.044 e explicar o processo para ele, o auditor vai se tornar muito mais confortável de entender isso. Fala, não, ela usou uma norma internacional da ISO, usou pautada nela, usou esse programa aqui, né, os programas que a gente vai ver nas próximas aulas, que é um programa bom de análise de ciclo de vida. Ou seja, a chance dela estar com os resultados de análise de ciclo de vida bem feitos é grande, porque ela usou uma norma internacional, ela usou um programa confiável, ou seja, tem chance de dar certo. A norma só fala para você, faça análise de ciclo de vida. Como você vai fazer? Aí você pode seguir uma orientação de uma norma internacional, o que torna o seu processo mais confiável, entendeu? Então ela não é obrigatória, mas se você usar, a gente chama isso na gestão, na indústria, de boa prática. Boa prática é o seguinte, ele não me obriga, mas se eu fizer, eu vou deixar o auditor, que vai auditar a minha empresa, muito mais confortável. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo faz, que é rotina, que é padrão internacional. Então a boa prática é aquilo, eu faço, porque se eu não fizer, o cara vai ficar com a pulga atrás da orelha. Se eu fizer, é uma coisa que o mercado inteiro faz, então é uma coisa que ele já está acostumado a fazer. Entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Professor, a gente pode encontrar as empresas de mais nome no mercado são as que geralmente são certificadas por essas normas. Aí como que assim seria mais ou menos o processo para você, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu quero estar dentro dos padrões, das normas técnicas, assim, como que faria assim de início? Então, você tem que, por exemplo, no caso da 14.001, você tem um monte de coisas que você tem que implantar, tá? É um sistema, a 14.001, a 9.001, a 45.001, elas são normas aqui, se você pegar essa 14.000, ela vai estar escrito gestão ambiental. Lá, ela é um sistema de gestão ambiental. Então, você vai implantar uma sistemática, onde essa sistemática que você implantou, um processo, e esse processo ele vai estar sempre avaliando os impactos ambientais dos seus processos dentro da sua empresa. E você tem vários pequenos processos que você deve implantar na sua empresa. E eles são descritos pela norma 14.001. Hoje são 10 itens. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Essa norma aqui tem até o item 6. A norma 14.001, a 9.000 e a 45 tem até o item 10. Alguns itens são exatamente iguais das três normas. Exatamente iguais. A única diferença é que um vai falar sistema de gestão de qualidade, o outro vai falar sistema de gestão de qualidade ambiental, o outro vai falar sistema de gestão de qualidade e segurança do trabalho. Saúde e segurança do trabalho. Mas os itens são exatamente iguais, porque são sisteminhas que você deve implantar. Então você deve ter, por exemplo, regra para criar documento dentro da sua empresa. Você tem que ter regra para ter auditoria interna, você tem que ter uma regrinha para ter sua reunião final de análise crítica com os diretores da empresa. Você tem que ter uma política ambiental, uma política de qualidade, uma política de segurança, depende da norma que você estiver implantando. Então tem várias coisas que você deve fazer, que quando o auditor for lá avaliar, ele vai olhar se você cumpre todos aqueles itens. Cumprindo todos aqueles itens, você é certificado, tá? Isso é um pouco complexo, eu estou simplificando bastante, mas isso seria a ideia da norma. Por exemplo, a norma de meio ambiente, ela, por exemplo, tem uma obrigatoriedade. Você tem que atender todas as leis ambientais que a sua empresa está sujeita, né? É até maluco a gente pensar que uma norma tem que exigir da gente que a gente cumpra a lei. Mas é basicamente isso, tá? E isso não é para o Brasil, isso é para o mundo, tá? Porque muita empresa muitas vezes tem problema com lei, tem crime ambiental envolvido no processo. E aí, isso é um motivo, por exemplo, se você estiver descumprindo uma lei, você não tem o certificado, você perde o seu certificado. E se, por exemplo, você depende do seu certificado para vender o seu produto, você perde o cliente. Isso, gente, é uma coisa muito interessante se vocês quiserem estudar um dia, lá na minha disciplina a gente fala um pouco mais disso também, mas o setor automotivo, que é o setor mais antigo que trabalha com qualidade no mundo, né? A qualidade, que
pensando, todas as normas ISO, elas são pautadas em qualidade, tá? Seja ambiental, seja, né, de produção, etc. A qualidade é um processo que ele foi caracterizado e ele foi disseminado no mundo pelos japoneses através do toyotismo, né? Então ele é um processo relativamente recente, né? O processo de qualidade. E ele começou no setor automotivo. Como ele começou no setor automotivo, hoje no setor automotivo, se você pegar, por exemplo, a fábrica da Toyota no Brasil, não sei quem de vocês já viu a fábrica lá na Castelo Branco, na rodovia, do lado da fábrica da Toyota, tem pelo menos umas 70 empresas, todas com letreiro em japonês, que a Toyota trouxe todo mundo do Japão para fabricar para ela. Por quê? Porque ela tem uma exigência de nível de qualidade enorme. Então, tem fabricantes que ela não desenvolve no país. Ela traz de fora, o cara abre uma fábrica aqui no país, porque ela quer aquela qualidade exata daquele fornecedor. E aí, o que acontece dentro do sistema automotivo? Não entra um parafuso numa montadora se não tiver certificado. O sistema é tão interessante que eles têm uma norma própria do setor automotivo que chama ISO-TS, que é a 9001 mais 2 itens. É a 9001 completada. Todo mundo do setor automotivo é fabricado, tem ISO-TS. Porque se você perder a ISO-TS, você não vende mais. O cara não compra mais de você. Ele só compra produto que tem a ISO-TS. Seja certificado. Se você perder o ISO-TS, você está fora do mercado. Tchau, você só reentra no mercado de novo se você reconquistar o seu certificado. Então, para muita gente, muitos certificados são determinantes para venda ou não. Então, o cara não quer perder ele não pode perder o certificado de jeito nenhum. Então, isso é legal, porque isso faz com que as empresas cumpram todas as legislações ambientais, né? Essas grandes empresas, como você diz, e o que elas fazem? Elas começam a cobrar dos seus fornecedores. Por quê? Porque é um processo que a gente vai ver que todas as normas têm de melhoria contínua. Você sempre tem que melhorar, sempre tem que melhorar, sempre tem que melhorar. A norma diz isso. E aí chega uma hora que você começa a ter dificuldade de melhorar o seu processo interno. O que você começa a fazer? Começa a cobrar do meu fornecedor. Ele tem que melhorar. Para mim melhorar. Para eu melhorar, eu tenho que cobrar dele. E aí ele começa a implantar 14 nele que você cobra. Aí ele começa a chegar a um processo que ele também não consegue mais melhorar muito. Ele começa a cobrar do fornecedor dele. Cobrar do fornecedor dele. É isso que aconteceu no mercado automotivo. Todo mundo do seu mercado automotivo, todo mundo, 100% das peças que entram no carro são certificadas. E aí, claro, a montadora se preocupa com isso. Porque se quebrar uma peça do seu carro, você não vai falar que o fabricante de virabrequim é ruim. Você vai falar, o Fiat é ruim, porque para você é Fiat. Mesmo que dentro daquele Fiat tenha peças de 500 empresas diferentes. Para você, quem está ruim é a Fiat. Então a Fiat, para não parecer ruim para você, ela tem que garantir a qualidade de todas as peças. E aí ela garante isso fazendo ISO-TS. E mesmo assim a gente tem recal, a gente tem problemas. Tudo isso é um mercado de qualidade. É para você ganhar consumidor, para você ganhar confiança das pessoas que compram o seu produto. Por isso que a gente tem essas normas mundiais. Essas normas, elas servem para o mercado como um todo como garantias de qualidade. Porque o certificado tem esse poder de dar essa garantia para você, que você, mesmo sem conhecer, você fala, eu não conheço, mas o cara tem certificado, eu já confio nele, porque o certificado me dá a confiança, entendeu? Então, você consegue, para implantar um sistema de gestão, você tem que implantar a norma inteira. Tá lá na disciplina, você não fez ainda, quando você cursar, você vai ver que a gente vai falar exatamente como é que a gente implanta um sistema de gestão numa empresa do zero. Então vai ser mais ou menos essa resposta sua aí, é a disciplina de gestão. Tá bom, professor, obrigada. Mais alguma questão, pessoal? Já são quase 9 horas, né? Tudo certo? Bom, então tá bom. Na semana que vem, então, o Michael vai continuar.
E aí ele vai entrar nessa parte dos modelos que fazem análise de ciclo de vida, avaliação de impacto do ciclo de vida, né? Basicamente, o que esses modelos vão cobrar da gente é que a gente faça esse inventário e que a gente ajude ele a fazer a avaliação do impacto do ciclo de vida. Ele vai trazer algumas coisas para a gente, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha na norma, a ideia era um pouco explicar essa relação da ISO, da importância e o que a norma pode trazer de benefício, né? De usar uma norma certificável. E aí, se vocês quiserem dar uma lidinha e tal, ela é meio chatinha de ler, ela é meio cansativa, mas lendo o anexo B da 14.044, você vai ver que facilita um pouquinho e fica um pouco mais claro porque ela é um exemplo. Ok? Então, a partir na quarta-feira que vem, o Michael vai fazer de novo uma webconferência aqui, provavelmente, e aí a gente se encontra de novo. Ok? Boa noite, pessoal. Até a próxima. Até a Boa noite, professora. Até a próxima aula. Tchau. Boa noite, Jess. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.